Menina, correndo desesperada, pediu ajuda aos Hells Angels. O que aconteceu vai te emocionar. Antes de começarmos esta história incrível, quero que saibam o quanto vocês são especiais para mim. Por favor, inscrevam-se no canal. Isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes. E aqui está o melhor. Eu respondo pessoalmente todos os comentários. Contem-me nos comentários de onde estão assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora, vamos começar esta jornada extraordinária juntos. O sol da manhã acabara de romper no horizonte, banhando o pequeno restaurante da estrada com uma luz dourada e suave. Vapor subia das xícaras de café como pequenos fantasmas matinais. O ronco grave dos motores preenchia o ar fresco, enquanto o cheiro de combustível, bacon e couro pairava ao redor dos motociclistas do Hells Angels que haviam parado para o café da manhã. Eles pareciam rudes, o tipo de homem que fazia as pessoas atravessarem a rua para evitá-los. Mas sob aqueles coletes de couro, carregavam histórias que ninguém jamais se interessara em conhecer. As risadas entre eles ecoavam contra o cromo reluzente de suas motocicletas, até que um grito perfurante e desesperado despedaçou tudo. Todos se viraram. Uma pequena figura em vestido vermelho vinha correndo através do estacionamento, suas botas escorregando ligeiramente no pavimento frio, seus cabelos castanho claros despenteados voando atrás dela. Seu rosto estava manchado de lágrimas e sujeira, e sua voz rachava de medo. Por favor, ela gritou com o braço estendido, o dedo apontando de volta para a estrada. Eles estão machucando minha mamãe. Por favor, alguém ajude. O grupo congelou. O som de seus soluços era tão cru que até mesmo os motores pareceram silenciar. Alguns caminhoneiros próximos às bombas de gasolina viraram suas cabeças, mas ninguém se moveu, exceto um homem. O homem que deu um passo à frente foi Mason Cole, um motociclista de ombros largos em seus quase 40 anos, sua jaqueta bordada com o emblema vermelho e branco do Hells Angels. Ele havia visto muito na vida, brigas, traições, sangue, mas nunca uma criança assim. Ele se ajoelhou, segurando as mãozinhas trêmulas dela. "Onde está sua mamãe?" perguntou suavemente, embora sua voz ainda carregasse aquele peso áspero de quem viveu demais. A menina mal conseguia falar através das lágrimas, mas apontou novamente pela estrada de 2 pistas em direção a um conjunto de trailers antigos meio escondidos pelas árvores. "Eles estão batendo nela", soluçou. "Por favor, a ajude." Sem hesitar, Mason se levantou, seu rosto endurecendo com determinação. "Tank Rider, venham comigo", disse, acenando para 2 de seus irmãos. Os 3 homens montaram em suas Harleys, motores rugindo para a vida, pneus guinchando enquanto desciam a estrada como uma tempestade de aço e fúria. Poeira e vento se levantaram ao redor do restaurante, deixando todos em silêncio atordoado. A menina, ainda tremendo, foi levada para dentro por outro motociclista, que a envolveu em uma jaqueta de couro para aquecê-la. Ela se sentou junto à janela, olhos arregalados, observando as luzes vermelhas traseiras desaparecerem na distância. A estrada permaneceu quieta por quase 5 minutos. Então, vagamente, o som do caos retornou. Gritos raivosos, o choro de uma mulher e o rugido de motores cortando através da violência. Mason e sua equipe encontraram o trailer. Dentro, o que viram gravou-se em suas memórias para sempre. Um homem, bêbado e furioso, havia encurralado uma mulher contra a parede, seus punhos já ensanguentados, sua voz arrastada de raiva. A pequena janela rachada deixava entrar um fio de luz solar que caía sobre o rosto aterrorizado da mulher, machucado e inchado. Antes que ele pudesse atacar novamente, o som de botas atingiu o chão. Mason agarrou o pulso do homem no meio do golpe e o torceu com força, forçando-o a derrubar a garrafa que segurava. Ela se despedaçou no chão. Os outros motociclistas o imobilizaram sem esforço. Sem palavras, apenas ação. Mason se virou para a mulher, sua expressão amolecendo instantaneamente. "A senhora está bem?" perguntou, voz tremendo de raiva contida. Ela acenou fracamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Do lado de fora, o som de sirenes policiais começou a ecoar vagamente na distância. Algum vizinho deve ter chamado. Quando os policiais chegaram, os motociclistas não fugiram. Ficaram no pátio, calmos, mãos levantadas, a menina agarrada à perna de Mason. A mulher, chamada Carla, deu um passo à frente para explicar tudo. O homem era seu ex-namorado, recém-saído da prisão, que havia rastreado naquela manhã. Quando a polícia o levou algemado, Mason silenciosamente caminhou com a menina, Hannah, de volta à sua motocicleta. "Você fez bem, garota", disse suavemente. "Você foi corajosa."
Eles voltaram ao restaurante juntos. Hannah se sentou em seu colo, agarrando um capacete grande demais para sua pequena cabeça, enquanto o sol da manhã agora subia completamente acima do horizonte. Quando retornaram, uma pequena multidão havia se reunido. Caminhoneiros, viajantes, moradores locais, todos esperando ansiosamente para ver o que havia acontecido. Quando viram Mason carregando a menina ilesa, com sua mãe caminhando lentamente atrás deles, machucada mas viva, toda a conversa parou. O mundo pareceu ficar silencioso por um momento, como se ninguém quisesse quebrar o encanto. Carla, com a voz tremendo, agradeceu os motociclistas repetidas vezes. Eu não achei que alguém viria, sussurrou. Mason olhou para ela e simplesmente disse. Ela se certificou de que viríamos. Acenou em direção a Hannah, cujas bochechas ainda estavam vermelhas de chorar, mas agora carregavam o mais tênue sinal de alívio. O dono do restaurante saiu com cobertores e café, oferecendo-os silenciosamente. Um por um, os Hells Angels removeram suas jaquetas e as colocaram sobre as duas, um gesto tão inesperado que até mesmo a polícia, ainda parada próxima aos carros, desviou o olhar em silencioso respeito. O remendo no colete de Mason capturou a luz quando ele se abaixou para falar com Hannah. Agora você cuida da sua mamãe, está bem? Disse. Você é o pequeno anjo da guarda dela. A menina acenou, seus pequenos dedos agarrando a borda de sua manga. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente. Na hora do almoço, metade da cidade havia ouvido a história da menina que correu para os motociclistas, e como os Hells Angels não hesitaram. Estranhos passaram pelo restaurante apenas para apertar suas mãos, para agradecê-los por intervirem quando outros congelaram. Mason não era homem de muitas palavras, mas quando alguém perguntou por que haviam feito aquilo, ele simplesmente disse: Você não ignora um grito daqueles. Não importa que remendo você use, algumas coisas são simplesmente humanas. Nas semanas seguintes, Carla e Hannah começaram a reconstruir suas vidas. A comunidade local ajudou. Pessoas ofereceram móveis, mantimentos, até mesmo um pequeno apartamento na cidade. E todo domingo, um grupo de motociclistas podia ser visto estacionado do lado de fora, checando como estavam, trazendo mantimentos, às vezes apenas sentando silenciosamente na mesa do restaurante, com uma xícara de café e o riso de uma criança ecoando ao redor deles. Meses depois, quando o sol da primavera retornou e a geada havia desaparecido, Hannah desenhou um quadro com giz de cera, uma fileira de motocicletas, uma menina de vermelho e um homem se ajoelhando para ajudá-la. Ela deu o desenho para Mason numa manhã, correndo até ele do lado de fora do restaurante. Somos nós, disse orgulhosa. Mason olhou para o desenho por um longo momento antes de dobrá-lo cuidadosamente e guardá-lo em seu colete. Isso vai comigo onde quer que eu ande, disse. Às vezes, os corações mais duros escondem a bondade mais profunda.